Boa noite, bem-vindos ao canal do Voo, bem-vindos a uma experiência de liberdade chamada vida e aguardamos a conexão. Olá, boa noite, seja bem-vinda ao canal do Voo, seja bem-vinda ao Voo de Sofia, uma experiência de liberdade chamada vida. E hoje o nosso tema da noite será sobre o simbolismo da borboleta. O nosso tema de hoje se refere à primavera, ao renascimento, e nós vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo da borboleta. Olá, Elaine, boa noite, Lu. O nosso tema de hoje é renovação, renovar os votos de vida, renovar a nossa energia, renovar o que nós pretendemos para as nossas vidas. Boa noite, Lu. E a nossa live de hoje é uma live que eu gostaria muito que vocês comentassem, trouxessem informações sobre vocês, sobre as mudanças tão necessárias que a gente precisa fazer na vida. E lembrando que o vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube e eu convido vocês a seguirem a página, compartilharem, convidarem os amigos. Vamos fazer o canal do Voo crescer, que é muito importante. Que lindo! Parabéns, Elaine! Parabéns! Nós estamos vivendo um momento muito precioso, ao mesmo tempo um momento de reconstrução, um momento de rever várias coisas, rever conceitos, rever costumes. Eu fiz a chamada para a nossa live dizendo que nós estamos em reconstrução eterna. Por agora, essa reconstrução, essa reforma, ela permanece por muito tempo. E hoje nós vamos falar sobre o simbolismo da borboleta, que a borboleta significa mudanças, que a borboleta significa renovação, transformação. E a borboleta, ela tem uma passagem muito forte, tanto na psicanálise como na psicologia e em todas as terapias. Principalmente nas terapias xamânicas, nas terapias que trabalham com os elementos naturais, que trabalham com os elementos vindos da terra. Hoje também é um dia muito especial, que é o dia da árvore, do nosso combustível, e sem as árvores nós não temos o nosso oxigênio. Então é muito importante a preservação da nossa natureza. Nós estamos acompanhando uma destruição do Pantanal, uma destruição em massa da Amazônia, mas nós sabemos que tudo é um ciclo também, que é importante a preservação, mas nós entendemos também que existe um movimento na Terra, e esse movimento ele transforma, ele renova, e é um movimento que a própria Terra sabe o que ela faz. Eu entendo dessa forma. E eu trouxe uma frase de Rudolf Steiner, o pai da antroposofia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de medicina, antroposofia. Eu particularmente uso remédios antroposóficos. Eu gosto muito dessa linhagem da medicina
que utiliza medicamentos homeopáticos, mas voltados para o comportamento humano. E Rudolf Steiner, ele diz que as borboletas são flores que desprenderam da terra e as flores são as borboletas que a terra prendeu. E hoje nós vamos falar sobre o simbolismo da borboleta, no simbolismo da transformação. E, querendo ou não, as flores, esse processo de renovação da nossa natureza, esse processo da natureza, ele é um processo de renovação, de nascer de novo. Quando chega a primavera, é o momento que as árvores, elas florescem. E existe um movimento de quê? De trazer os frutos, de trazer essa beleza, de trazer a polinização. Então, dando uma deixa, e nessa época, as pessoas que têm um biotipo, um dosha kapha, então precisam prestar bastante atenção como cuida da saúde, porque nessa época, ayurvedicamente falando, as pessoas kapha, elas têm uma tendência a ter alergias, a ter problemas respiratórios, ter muito muco. Então, é importante prestar bastante atenção nessa época. Eu não tinha escrito, mas eu me lembrei disso e é muito importante o cuidado com a parte respiratória, principalmente nessa época, porque o ar fica cheio de pólen e algumas pessoas são alérgicas a isso. Deixa eu ver quem escreveu, que senão depois passa. Sim, Elaine, o briófilo é muito bom mesmo. Ele ajuda sim nas passagens delicadas da vida. Ele ajuda nos traumas, nos sustos grandes que a gente passa. Eu também já usei uma vez e foi espetacular para mim. E a borboleta é um inseto voador. Eu vou falar com muita... Ah, Mônica, que pena. Que pena que você não pode ficar. E a borboleta, ela tem diversos significados em diversas tradições. Como eu disse, na psicanálise, ela tem um posicionamento muito forte, na psicologia também, com os arquétipos, na parte terapêutica e na parte xamânica. Então, é um símbolo que ele traz a renovação. E nesse momento que nós estamos passando agora, renovar é um momento muito importante nas nossas vidas, a gente entender o que a vida está nos trazendo de mensagem e o que nós podemos fazer com isso. Eu até consegui, aqui na porta da minha casa tinha uma crisálida, a lagarta, ela ficou aqui dentro e aí ela rompeu e deixou essa casquinha aqui. E eu queria mostrar para vocês que eu achei muito bonitinho isso. Então ela fica presa por esse fio e aqui ela se desenvolve até soltar a borboleta. E nessa simbologia toda de transformação que nós estamos vivendo agora, casulo, exatamente isso. Eu perdi o nome. E nesse momento que nós estamos vivendo de primavera, de renovação, de problema de pandemia, do que fazer da vida, muitas pessoas sofrendo com isso, tendo
que entender esse processo e ter que se renovar. Isso é muito importante, principalmente nesse momento de primavera, que a própria terra começa a renovação, que a própria terra começa a ter o seu movimento cíclico para quê? Para que a vida renasça. E nós estamos fazendo o que com essas reformas internas? É aí que eu queria conversar com vocês. Eu queria perguntar para cada uma de vocês, o que vocês andam sentindo de mudanças efetivas na vida de vocês? Nós ficamos um tempo como esse casulo aqui. Nós ficamos um tempo dentro de casa. Nós ficamos um tempo presos. Como esse casulo, como a lagarta ficou aqui dentro. Nós todos ficamos dentro de um casulo. Muitas pessoas se acostumaram com esse estilo de vida. E isso trouxe consequências para as nossas vidas. Algumas consequências positivas e outras consequências negativas. E eu queria saber de vocês, quais foram essas consequências? O que vocês sentiram efetivamente na vida de vocês? E o que vocês perceberam? Que saindo desse casulo, tendo a permissão para começar a viver de novo, começar a bater as asas, literalmente, bater as asas. O que vocês sentiram desse processo todo que nós ficamos enclausurados, ficamos dentro de casa? E a partir de agora, quais foram as consequências desse fechamento? E agora que vocês estão livres? O que vocês perceberam sobre isso? A mensagem da borboleta, ela tem pontos bem específicos. A borboleta nasce de um ovo. Vamos imaginar que nós nascemos, nós caminhamos pela vida como uma lagarta, decidimos o quê? Num certo momento das nossas vidas, querer a mudança e talvez ficamos dentro desse casulo e não quisemos mudar, ou nós decidimos fazer essa mudança. E isso a gente pode levar para vários pontos das nossas vidas. Não é necessariamente fazer grandes mudanças, mas essas mudanças podem ser mudanças mentais, pode ser mudanças de comportamento, mudanças de situações. E algumas pessoas, elas mudam radicalmente, elas fazem mudanças radicais. E vocês, depois de toda essa época que nós ficamos fechados, eu estou pegando uma época atual, do que nós estamos vivendo agora, mas nós podemos voltar um pouquinho e perceber quais foram as mudanças que aconteceram nas nossas vidas a partir de tantos anos atrás ou de uma fase das nossas vidas. O arquétipo da borboleta, eles usam muito para acionar essa vontade de mudanças. Então, geralmente, quando nós enxergamos uma borboleta, automaticamente o que a gente pensa? Em mudanças? Automaticamente a gente pensa o quê? Em transformações. Automaticamente a gente pensa no quê? Em reagir de uma forma diferente. E vocês, o que vocês estão pensando da vida nessa primavera? O que vocês estão pensando nesse processo de renovação? Aqui, as várias culturas
elas têm significados bem pontuais desse arquétipo da borboleta ou desse inseto. No Japão, ela representa a mulher pela rapidez e pela habilidade. Na Grécia, a borboleta representa a psique, a nossa alma, a nossa essência. Tem uma outra cultura asteca, deixa eu buscar aqui. Asteca é o símbolo do sopro vital, da alma. E nós entendemos que esse processo da transformação, ele acontece nas nossas vidas todos os dias. Se a gente pensar, o ciclo dos nossos dias, ele tem um processo começar e recomeçar todos os dias. O nosso dia, a nossa noite, o nosso processo digestório, a nossa mente, as nossas emoções, tudo existe um processo de renovação. E quando pegamos o que nós estamos vivendo nas nossas vidas diariamente, eu peguei o fato da pandemia, o fato de estarmos ainda vivendo uma vida diferente, o que isso mudou no contexto das nossas vidas? O que isso nos fez entender ter outras visões do que eram as nossas vidas? Hoje, se eu olhar para trás, eu penso assim, nossa, mas como eu conseguia viver daquela forma? Hoje, eu olho para trás e me pergunto assim, nossa, mas por que eu não mudei antes? E você que está me ouvindo? Você que está me escutando hoje? Se você olhar para trás, se você olhar uma situação sua há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 1 ano atrás, o que você pensa? Nossa, como eu sou diferente hoje? Ou o que eu estou fazendo hoje que eu não fazia antes? Qual que é o tipo de pensamento que eu estou tendo hoje que eu não tinha antes? Qual o entendimento que nós temos hoje que nós não tínhamos? Se a gente pensar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o processo de internet, de conexões, ele era muito devagar. Nós não tínhamos os hábitos que nós temos hoje. Nós não tínhamos a facilidade de comunicação que nós temos hoje. E nós não tínhamos a quantidade de informações que nós temos hoje. E isso tudo gera o quê? Uma transformação na nossa sociedade, no nosso estilo de vida, no nosso contexto familiar. Hoje, nós temos um acesso muito fácil a conhecimentos. Só que eu vou mais além. Existe uma facilidade muito grande de conhecer. Só que não existe aprofundamento, não existe mergulho, não existe aquele conhecimento forte, intenso que tínhamos antes. Nós podemos conhecer muitas coisas agora, só que é muito tudo superficial. E eu percebo, por mim, pelo meu movimento de vida, que os relacionamentos eles acabam sendo também superficiais. As pessoas não se aprofundam mais nos relacionamentos. Então hoje é muito mais simples você desgostar de alguma coisa e isolar, deletar, do que você realmente ir atrás. E eu acredito que muito em breve vai começar um movimento contrário a isso. Que essa renovação, apesar desse excesso de comunicação, excesso de interação que não interage, que é muito fugaz, que é muito superficial, com o tempo essas transformações precisam voltar. Mas para quê? Para que o ser humano possa se comunicar de uma forma mais amorosa.
eu acredito em um movimento do quê? De a pessoa hoje, existem muitas pessoas fechadas, como um casulo, com excesso de comunicação, mas são pessoas fechadas, são pessoas que não conseguem interagir. Eu estou mostrando isso aqui porque eu achei um casulo. Existem pessoas que têm sim esse excesso de comunicação, mas são extremamente fechadas. Elas não conseguem interagir e sofrem com sentimento de falta de afetividade. E essas pessoas, elas sentem falta do quê? Desse contato humano, desse aprofundamento de sentimentos, sim, mas falta o quê? O autoconhecimento, a interação consigo. Deixa eu ler o que quem está falando. Excesso de facilidades pode ser também. Isso. E o que eu percebo? O que eu percebo? O que eu queria comentar com vocês? O simbolismo da borboleta. E chegou um momento das nossas vidas que a gente não pode ficar fechado mais. Porque não tem como. Não é o fechado de ficar fechado em casa, porque todo esse processo que nós estamos vivendo, ele requer um certo cuidado. Então a gente não vai poder fazer o que fazia antes por enquanto. A vida vai voltar como era antes gradativamente, ou talvez ela volte, mas de uma outra maneira, reformulada. Talvez muitas coisas não sejam mais como elas eram antes, mas talvez sejam melhores. E com isso, o ser humano ele tem aprendido a se movimentar de uma outra forma. Ele está aprendendo a se transformar, a buscar sentido nas suas vidas. O que eu percebia, a Lu colocou, excesso de facilidades. Sim, hoje nós temos facilidade para tudo. Só que falta o quê? Informação consistente. Falta o quê? Cuidados reais. E eu percebo muito nitidamente que hoje as pessoas têm medo de adoecer, mas elas não se preocupam em manter a saúde. Olha que coisa sem noção. Então eu percebo que existe um plano de saúde sensacional, existe um cuidado em não adoecer, não ficar doente, mas não tem um cuidado de preservação da saúde, um alimentar correto, uma prática de exercícios, cuidado com a saúde mental, cuidado com os relacionamentos, cuidado com a vida. Viver de uma forma equilibrada, preservação. Então, a gente cuida de apagar o incêndio, mas não cuida de preservar. Como eu falei, hoje é o dia da árvore. Então, a árvore que faz essa troca, que nos permite ter esse oxigênio. E será que nós preocupamos em manter a saúde do nosso planeta? Será que nós nos preocupamos em cuidar da limpeza das ruas, para não deixar o lixo no chão? Aqui em São Paulo eu fico abismada com a sujeira que tem nas ruas. E eu percebo que o bueiro que passa, que aquele lixo vai cair, ele vai cair em um rio e aquele rio vai desaguar no mar e vai contaminar. Então, é um processo do quê? De sair de dentro desse casulo, de nós sairmos de dentro desse casulo e começarmos a observar que existe um mundo lá fora, que um mundo que precisa de cuidados. E nós somos o meio ambiente, nós somos esse mundo, nós fazemos parte. Eu não vivo dentro de uma bolha, eu preciso respirar, eu preciso comer, eu preciso fazer práticas físicas, eu preciso cuidar de mim, do meu entorno,
estou conversando com vocês, a vida está movimentando. E você, o que tem feito pela sua saúde, pela sua transformação? Nós sabemos, terapeutas, que a nossa saúde física, ela depende da nossa saúde emocional. Isso é fato. A nossa saúde física, eu vou repetir, a nossa saúde física, ela depende intrinsecamente da nossa saúde emocional. Então, o que eu sinto, o que eu pensei, eu senti, gerou uma emoção no meu corpo. Todo o meu organismo, ele é automaticamente, ele sente e é desencadeado hormônios, o cortisona, a adrenalina, a ocitocina, a serotonina. Então, a partir daí que acontece toda essa movimentação química. Então, se eu não cuido da minha mente, se eu não cuido dos meus pensamentos, se eu não cuido da minha saúde como um todo, eu posso até querer ficar saudável, mas eu não vou permanecer saudável. Deixa eu ver o que Lu tá falando. Sim, a prevenção é mais fácil do que o reparo, com certeza. Então, existe nesse arquétipo da borboleta, nesse simbolismo da borboleta, e na visão de uma borboleta, o que vocês enxergam quando vocês veem uma borboleta? Vamos trocar informações. O que vocês sentem quando vocês veem uma borboleta voando perto de vocês? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre a borboleta? Fala pra mim. Liberdade, leveza, paz. O que mais que vocês sentem quando vocês veem uma borboleta? Mudanças, transformações. O que mais? E o que vocês veem quando vocês veem um casulo? O que vocês pensam? Liberdade, cores. E o que vocês sentem quando vocês veem um casulo? O que vocês imaginam? Quando a gente vê um casulo, o que vocês sentem quando vocês veem uma pessoa inflexível mentalmente? Seria isso aqui? Seria como se ela estivesse dentro de um casulo? Uma pessoa inflexível. Ela não muda de opinião. Ela tem a ideia dela e ela continua fixa naquele pensamento, naquela ideia. Existem pessoas que têm um comportamento inflexível até um certo momento, até entender que precisa mudar. Mas existem comportamentos que não mudam. O que vocês pensam de uma pessoa que tem um comportamento como esse casulo? O que vocês imaginam? O que vocês pensam? Tô fazendo vocês sofrerem hoje pensando sobre os comportamentos nas etapas da borboleta.
que vocês pensam sobre isso? De uma pessoa que tem um comportamento como um casulo. E nós hoje estamos falando de liberdade, de expressão, de vida, de bater as asas. E quando nós encontramos alguém que tem um comportamento como um casulo e se fecha literalmente, é muito difícil você conseguir conviver com uma pessoa fechada. É difícil você conviver com uma pessoa inflexível, mas é mais difícil você conviver com uma pessoa fechada. E agora, como seria conviver com uma pessoa que tem a facilidade de uma borboleta? Como seria viver com alguém livre, que te permite viver a liberdade também? Sim, com certeza. Usam a defesa, o medo das mudanças. Sim. E eu comecei a nossa live hoje perguntando: como andam as mudanças? Como andam as mudanças internas? O que essa pandemia mexeu nas estruturas? Como que essa pandemia fez com que, às vezes, a gente quebrasse esse casulo se rompesse? E aí você tem o quê? A oportunidade de mudar, a oportunidade de ver coisas diferentes, de ver a vida em novos ângulos. E o que é a mudança? As mudanças não acontecem de uma hora para outra. Nós é que começamos a enxergar as coisas por um novo ângulo. Essa mudança que a gente tanto quer, ela vem acontecendo devagarzinho, devagarzinho. E de repente a gente se sente pronto para fazer a mudança. Pode ser que em alguns momentos das nossas vidas as coisas apareceram e a gente teve que se movimentar para pegar aquele cavalo ali na frente e sair com ele. Mas na maioria das vezes, essas mudanças que a gente vem sonhando ao longo da vida, a gente vem alimentando um projeto de transformação. É como se a lagarta, num dado momento, construísse aquele casulo e no seu momento de maturação, aquele momento da mudança, ela entendeu e ela rompe esse casulo e ela está pronta para voar para onde ela quiser. E esse voar é a nossa capacidade de interpretar a vida de uma nova forma, de se permitir viver de uma nova forma, estar pronto para alcançar essa mudança que a gente quer. E essas mudanças que eu estou falando, pode ficar longínqua. Nossa, mas que será que a Alba está falando que são mudanças? De repente, eu tenho uma resistência muito grande a aprender qualquer coisa. Eu tenho uma resistência muito grande em começar a fazer uma prática física. Eu tenho uma resistência muito grande a mudar o meu hábito alimentar. Eu tenho uma resistência muito grande em adquirir conhecimentos. Eu tenho resistências a fazer um curso novo. Eu sei que eu preciso, no meu trabalho exige. Poxa, mas eu fico o quê? Procrastinando. Eu não quero abrir as minhas asas e voar. Eu não quero romper esse casulo. Eu não quero. Tá muito fácil para mim continuar o quê? Naquela zona de conforto ou na zona de desconforto. Tá muito fácil para mim continuar o quê? Acusando o outro de não fazer aquilo que eu gostaria. É muito fácil eu acusar a pessoa que vive comigo de mudança, sendo que eu não quero mudar. Às vezes, eu tenho comportamentos complicados, mas eu enxergo, eu vejo e eu tento mudar. E nessa tentativa, que talvez eu esteja fechada,
vai chegar uma hora que eu vou entender que essa mudança é totalmente vital, eu preciso dela. Porque senão, vocês lembram que eu falei que as doenças começam no nosso campo vibracional, no nosso campo mental, no que eu penso, no que eu sinto? Então essas mudanças, elas precisam acontecer, porque elas são vitais. Eu preciso viver, mas viver de uma forma saudável. Eu preciso de transformações. A Elaine citou um medicamento antroposófico que se chama briófilo. Esse medicamento, dentro da antroposofia, é um medicamento sensacional, porque ele consegue trabalhar com a energia das nossas células e fazer muitas vezes a gente enxergar que os traumas, os bloqueios, as ansiedades excessivas, elas fazem parte do quê? Da falta de visão. Estou fazendo movimentos, porque quando a gente trabalha com a fala, e uma fala monótona como a minha, é importante ter movimentos de ação. Então esse medicamento briófilo, eu não estou fazendo propaganda nenhuma dessa parte antroposófica, mas como eu comecei o meu texto falando sobre o pai da antroposofia, e Elaine comentou sobre o medicamento briófilo, e faz total sentido nessa mensagem da noite. Então é um medicamento sim para transformação, mas do corpo, sim, do corpo também, mas principalmente da energia mental. Eu comentei uma vez, acho que eu já comentei algumas vezes com vocês, eu tive uma passagem muito, muito especial na minha vida. Em 2017, eu tive um incidente. Eu estava voltando de uma viagem e uma turbina pegou fogo do avião e eu vivi momentos de terror. Só que não aconteceu nada, só que eu voltei para São Paulo e eu tenho um médico antroposófico que quando eu preciso eu vou fazer as consultas. E eu senti que eu estava ansiosa, muito ansiosa. E esse médico me passou esse medicamento que a Elaine comentou, esse briófilo. E eu realmente percebi que aquilo era uma mudança na minha vida, que eu realmente precisava, naquele momento eu precisava passar por aquele transtorno todo. E aquilo me fez enxergar a vida de uma forma diferente. Às vezes as dores que nos acometem no meio do caminho são sinais para a gente perceber que a gente precisa sair o quê? Do condicionamento, precisa sair de dentro desse casulo e virar borboleta. A gente precisa voar. Ah, legal, Mônica. E essas transformações mentais, que a borboleta, ela passa por uma transformação física. E aí no texto que eu vou colocar junto com esse vídeo, junto com essa live, eu vou colocar um texto lindo, maravilhoso, depois se vocês leem, que fala sobre as transformações. Então, para a gente parar e prestar atenção, em que situação de vida nós estamos hoje? Nós estamos na situação de ovos de uma lagarta. Nós estamos na situação de uma lagarta que fica passeando lentamente pela terra, fica pensando somente em problemas rotineiros, que não quer sair daquele contexto. Ou ela anda em sofrimento e de repente ela resolve o quê? Fazer uma mudança na vida dela e ela entra nesse casulo, tem um momento de gestação mental e de repente ela se liberta, ela se solta, ela decide a mudança.
E eu queria perguntar para vocês, em qual estágio de vida vocês estão? No estágio do ovo, no estágio da lagarta, no estágio da crisálida que se prepara para se tornar uma borboleta? Qual é o estágio mental que vocês estão? Reflita sobre isso. Isso é muito importante. Essas lives, elas não servem somente para quê? Para a gente passar o tempo. Vamos usar desse conhecimento, vamos usar dessas indagações, vamos usar do que eu estou te instigando, do que eu estou te convidando a fazer de mudanças. Pensa, qual é a mudança que você precisa fazer agora para você recuperar sua saúde, para você recuperar sua forma física, para você fazer um upgrade no seu trabalho, se você está com vontade de fazer um curso, se você está querendo começar um relacionamento diferente, se você quer encontrar alguém para colocar perto de você, o que você quer? Pensa. Mas para e reflete sobre uma coisa. Hoje eu estava regravando alguns vídeos do curso do Voo de Sofia e eu estava gravando sobre o casamento alquímico e me veio essa ideia aqui agora. A gente quer muito colocar alguém do lado, né? Um parceiro de vida, uma pessoa legal do nosso lado. A gente quer muito encontrar a alma gêmea, parceiro ideal, tá? Você já se fez uma pergunta? Será que você se casaria com você? Você? Com você? Você gostaria de encontrar uma pessoa legal, mas que você também fosse legal com você e com essa pessoa? A gente quer muito encontrar alguém na vida, mas a gente tem medo de se deparar com os dois lados. No módulo do casamento alquímico, eu falo assim que nós temos os dois lados, o lado luz e o lado sombra. E a gente quer só mostrar a luz, a gente quer só mostrar a beleza, quer só mostrar a pessoa legal. Só que um casamento, ele tem os dois lados. Nós temos os dois lados. E enquanto a gente não casa conosco, se reconhece, se percebe, se aceita, se promove. Porque nós queremos sempre que o outro nos promova, que o outro fala que a gente é bonita, que a gente fica sempre batendo palminhas. Mas a gente não pode ter dependência emocional da outra pessoa, senão se torna um relacionamento tóxico. E aí eu te questiono, essa transformação que você quer fazer na sua vida, que muitas pessoas buscam, isso é uma coisa normal. Você encontrar alguém para caminhar juntos na vida, isso é a coisa mais normal que existe. O casamento, por mais que seja uma instituição que vem sofrendo grandes transformações ao longo dos anos, de décadas e de séculos, o povo continua querendo casar. Isso é um padrão de comportamento. Mas os casamentos hoje, o tempo de duração deles é muito pequeno. Então as pessoas casam e logo elas querem se separar. Por que disso? Porque a gente não se conhece mais, não se reconhece mais. Deixa eu só ver o que tá. A gente não se reconhece mais, não sabe mais de toda essa força, de todo esse potencial que a gente tem. E fica no quê? Na superficialidade. Fica no etérico. Então, essas mudanças que a gente quer ter,
A gente precisa o quê? Se eu quero um relacionamento saudável, se eu quero um relacionamento legal na minha vida, quer seja com parceiro, quer seja com as pessoas que eu convivo, quer seja no meu trabalho, quer seja onde for, eu preciso sair daqui de dentro. Eu preciso sair de dentro desse casulo. Eu preciso sair do sofrimento que eu quis viver o tempo todo. Então, é uma opção. Eu continuo aqui dentro do casulo, ou eu quero sair? É uma opção de vocês. O que vocês acham? O que vocês querem? Hoje, nós estamos falando de um tema muito delicado, que é a transformação. Chegou o momento da gente se libertar, de parar de sofrer, de parar de ser infeliz por conveniência, de parar de ser infeliz por rótulo, de tirar os arquétipos do quê? Do herói, da vítima, do coitado, e usar o arquétipo da borboleta, da transformação, da liberdade. Na psicologia tem um arquétipo muito forte que eles usam. Quando alguém quer mudar, quer uma mudança, eles recomendam ficar olhando para a borboleta. E existe todo esse trabalho de você usar a borboleta, de você perceber a borboleta, de você estar em contato com essa imagem, e essa imagem começa a fazer transformações internas para o externo. Então é muito delicado sugerir que alguém use esse arquétipo, comece a colocar na tela do celular, comece a perceber em todos os lugares. Então a pessoa quer uma mudança. E esse arquétipo da borboleta é muito interessante, porque realmente as pessoas mudam. E hoje, no caderninho de vocês, o que vocês vão escrever em relação a essa transformação que precisa ser feita? O que vocês vão escrever com essa imagem da borboleta? O que vocês vão usar agora, a partir de agora? Essas mudanças tão necessárias que precisam ser feitas. O que vocês me dizem sobre isso? Sobre essas fases que a gente tem passado? Será que vocês querem ficar na fase da lagarta, vivendo o que vocês estão vivendo? Está bom? Se está bom, está ótimo, não tem que fazer nada. Querem viver como a crisálida, entrar dentro do seu casulo, gestar uma transformação, mas não pode se acomodar dentro dele, não pode se acomodar dentro desse casulo. É importante que haja o rompimento no momento certo, porque em muitos casos esse fechamento no casulo, ele permanece ao longo da vida e a pessoa, ela perde uma oportunidade de transformação. E também a fase da borboleta. E eu desejo muito que nessa primavera, que começa dia 23, que vocês usem esse simbolismo da borboleta para vocês mudarem o que precisa ser mudado. Sim, Lu, encarar como um processo natural. A transformação é um processo natural. Só que se a gente entende esse processo natural, não tem dor. O duro é quando a mudança fica batendo nas nossas portas
na nossa vida e a gente sabe que tem que mudar, sabe que tem que reagir, sabe que precisa abrir essa porta e sair. E aí o que acontece? A gente encosta, tranca a porta pelo lado de dentro, encosta na porta e fala assim: não quero mudar. Mudar dá trabalho. Eu vou continuar na mesma situação que eu estou, vivendo as mesmas dores, vivendo as mesmas dificuldades. Eu poderia sair de onde eu estou e ir para outro lugar, eu poderia fazer as reformas que eu precisaria estar fazendo, mas eu não quero. E aí a opção é de cada um. A opção é de cada um resolve e cada um sabe até onde pode suportar essa dor. E eu vou mais além. Essa mudança, ela bate nas nossas portas. Se a gente não quer abrir e fica encostado pelo lado de dentro, o que vai acontecer? O que eu falei no começo da live. As doenças psicossomáticas. Então eu tenho os dramas, eu tenho as dores, eu tenho os sofrimentos e eu não quero encarar isso, eu não quero fazer a libertação, eu não quero virar uma borboleta, eu não quero me transformar. Então começam a aparecer as doenças psicossomáticas e eu não me permitir viver de acordo com a minha vida. Então eu prefiro me estagnar, ficar dentro do casulo e aí eu permaneço ali e eu começo a adoecer. A meu ver, no meu entendimento, eu acho que essa pandemia, ela veio muito positivamente. Eu tenho essa visão. Ela trouxe muitas dificuldades para muitas pessoas. Sim, tivemos muitas mortes, tivemos muita dor, muito sofrimento. Mas essa pandemia, ela veio para nos tirar da zona de conforto. Ela veio nos mostrar que é necessário fazer transformações urgentes. E mais ainda, eu vejo essa dor, essa pandemia, como uma lição para o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso planeta. Eu vejo isso. Porque se eu não cuido de mim, se eu não tenho cuidados com a minha saúde, se eu não presto atenção no que eu me alimento, mental e fisicamente, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha alma, como que eu vou ter saúde? E se eu não cuido do meio ambiente, como que eu vou ter saúde? E o vírus veio exatamente te trazendo essa mensagem forte, essa mensagem de transformação. Como que você quer resistir se você é frágil? Então, o vírus, ele matou o quê? Tinha um quadro de cuidados. Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, os cardíacos, os que tinham problemas respiratórios. Sim, mas por trás disso existiam muitas pessoas que não tinham quadros evidentes desses, mas que também faleceram. Mas porque a saúde não era boa, não só a saúde só física, mas principalmente a saúde mental. Então nós, se a gente pensar, a gente vive submerso em um mundo viral. Nós vivemos numa sujeira e nós sobrevivemos. Mas por quê? Porque a gente toma conta. E essa pandemia veio nos ensinar o quê? A lavar as mãos. Olha que incrível! Nós começamos a ter cuidados higiênicos, a limpar as casas. Quantas vezes as pessoas não limpavam as suas casas? O ano passado eu tive em uma casa, eu fiquei hospedada nessa casa. Não vou contar por ética,
Mas eu fui para um outro país e eu fiquei dentro dessa casa e essa pessoa não limpava a casa. Então, para você ver o nível de falta de cuidado com a saúde dela, com o lugar que ela vivia. Então, essa pessoa não limpava a casa fazia muito tempo. Simba. Então, é um convite, o nosso tempo está terminando. Um convite o quê? A fazer a mudança tão necessária, a nos conectar com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. E a borboleta é uma lição de vida. Outra, eu coloquei aqui uma frase muito interessante, que a borboleta é uma lição de vida, que tudo passa. Tudo passa, tudo é passageiro. Então, se hoje você vive um drama, você com certeza vai ter oportunidade, de alguma forma, de enxergar a saída. Quer seja por alguma pessoa que chega, quer seja através de um sonho, quer seja através de uma conversa, uma mensagem, um post, uma informação. Tudo passa, tudo passa. E a borboleta, ela vem trazendo essa mensagem, mas também trazendo uma outra mensagem muito forte, que ela carrega a mensagem da libertação, mas ela também traz a mensagem que para a gente mudar, a gente precisa ter atitude, a gente precisa querer mudar, querer se transformar. E às vezes é um processo doloroso, como a lagarta, ela tem que ficar dentro de um casulo, ela tem que fazer essa transmutação, ela tem que se transformar. E muitas vezes a gente precisa entrar dentro de nós, rever vários conceitos, para que a gente possa abrir as asas mentais e voar. Livre para uma nova vida, muito livre para uma nova vida. Com certeza, Mônica. Sim, mudanças. Nós queremos mudança. Então eu agradeço muito a presença de vocês. É sempre um prazer imenso estar aqui às segundas-feiras. É muito bom conversar com vocês, trazer uma mensagem e que essa mensagem possa flutuar por esse universo, possa expandir